Saudações fraternas a todos, que o grande arquiteto do universo continue nos abençoando, nos fortalecendo e que as palavras dos ensinamentos do Mestre Jesus estejam sempre presentes no nosso caminhar, hoje e sempre. Hoje nós falaremos sobre a lição número 130 do livro Fonte Viva, intitulada Na Esfera Íntima. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. E a lição começa nos dizendo o seguinte: a vida é máquina divina da qual todos os seres são peças importantes, e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. E aí eu faço a primeira pausa, pegando exatamente esse texto, esse trecho. Ninguém é inútil. Ah, Júlio, mas por que você está falando isso? Porque às vezes as pessoas, elas têm, parece que não têm um propósito. As pessoas às vezes, diante das dificuldades, diante da vida, diante da situação em que estão vivendo, e nós até entendemos, diante das adversidades, as pessoas estão preocupadas, estão tristes, estão vivendo momentos muito delicados. E aí as pessoas, infelizmente, elas não acreditam nelas mesmas. Então, o trecho fala, ninguém é inútil, e eu particularmente acredito muito nisso, porque eu costumo sempre dizer que todas as pessoas têm qualidades. Todas as pessoas têm virtudes, todas elas, diferentes umas das outras, é claro, mas todos nós temos qualidades, todos nós temos virtudes, e ninguém é inútil. E eu particularmente fico muito triste quando as pessoas se colocam nessa situação de inferioridade. O próprio Evangelho, a doutrina espírita, fala que ninguém é coitadinho, tá? Ninguém é coitadinho. Se nós estamos enfrentando adversidades, é porque nós somos responsáveis por elas, seja por conta dessa existência ou de outras existências. E também essa coisa de karma, é o karma, tem que passar por isso. Eu acho que existem maneiras e maneiras de enxergar essas situações. Então eu particularmente acredito que as adversidades elas vêm para nos fortalecer. Tenho certeza disso. E outra coisa importante, nada é para sempre. Ok? Todas as adversidades serão superadas, por mais difíceis que sejam. E nós precisamos acreditar nisso. E precisamos fazer a nossa parte também. Não é simplesmente acreditar na providência divina, e é claro, nós acreditamos na providência divina, porque a espiritualidade sempre nos ajudará em momentos de dificuldade. Nos momentos de alegria estarão conosco, e nos momentos de tristeza, nos momentos de preocupação, de adversidade, eles também estarão conosco para nos ajudar. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Não é simplesmente esperar. Lembram daquela frase? Ajuda-te e o céu te ajudará? É exatamente isso. E aqui o texto continua dizendo o seguinte: cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebestes do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ou seja, lembram, todos nós temos qualidades, todos nós temos dons, e a gente precisa procurar colocar isso em prática. Não somente em nosso benefício, mas em prol daqueles que nos cercam, em prol da humanidade como um todo. Então, nós utilizarmos as nossas aptidões, as nossas qualidades em prol do coletivo, na busca da fraternidade universal. E isso é extremamente importante, é a gente compartilhar. Se nós temos dons, se nós temos qualidades, vamos compartilhá-las com os nossos semelhantes, com aqueles que nos cercam, pois assim nós vamos estar melhorando cada vez mais, nós vamos estar fazendo jus na direção da grande luz, como a gente fala, porque um dia retornaremos para a pátria espiritual. E eu sempre falo que eu espero que demore bastante. Mas um dia retornaremos. E nós colheremos aquilo que nós estamos plantando.
né? Então a pergunta que nós podemos deixar é a seguinte: que legado nós estamos deixando para a posteridade? É uma pergunta que eu faço para mim e compartilho com todos. Então, é colocar esses dons em prática, em prol do coletivo. E, consequentemente, nós vamos estar nos ajudando. Nós seremos os principais beneficiados. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma, em forma de paz e resignação. Em forma de paz e resignação, paciência e calma. E nem sempre a gente consegue adotar essa postura de paciência, de calma. Eu, particularmente, sou extremamente acelerado e não sou uma pessoa muito calma no dia a dia. É claro que, com o passar do tempo, com a vivência e com as experiências, a gente vai aprendendo um pouquinho, a gente vai dosando. Mas eu confesso a vocês que a paciência e a calma não é uma das minhas virtudes. Mas a gente vai tentando, a gente procura melhorar a todo instante e, consequentemente, a gente vai externando isso. E as pessoas começam a perceber essas mudanças. Se for uma coisa salutar, ótimo. Agora, se não for uma coisa salutar, a gente precisa se posicionar, se reposicionar e olhar um pouco para dentro de nós e se perguntar: será que o que eu estou fazendo está correto? Será que a maneira ou essa postura pontual está sendo a mais, digamos assim, a mais salutar para mim e para aqueles que me cercam? Como é que as pessoas estão me enxergando nesse sentido? Eu acho que são reflexões importantes para a gente também. Não ouvides, pois o trabalho que o céu te conferiu, e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de ajudar. Ou seja, se nós temos uma tarefa, vamos cumpri-la. Vamos procurar primeiro cumprir a nossa tarefa e, consequentemente, ajudar aqueles que nos cercam. Porque, como o próprio texto diz, não ouvides o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de ajudar. Ou seja, a gente esquece do nosso trabalho e se coloca à disposição para ajudar outras pessoas. Realmente, ajudar outras pessoas é importante, mas nós precisamos primeiro fazer a nossa parte. E aí, com a nossa parte feitinha, bem feita, com a nossa tarefa realizada, aí a gente consegue ajudar as outras pessoas a realizarem a tarefa delas também. Mas lembrando que a nossa jornada ela é individual. A nossa jornada evolutiva é individual. Isso não nos impede de ajudar outras pessoas, mas a jornada é nossa. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis pela nossa jornada, ok? Então não adianta querer terceirizar o problema ou a situação para outras pessoas. Ah, Júlio, mas eu não posso ajudar outras pessoas? É claro que pode. Aliás, quanto mais pessoas nós ajudarmos, quanto mais nós estendermos a mão, nós seremos os maiores beneficiados. Pois eu acredito que esse é o verdadeiro sentido da caridade. Quando a gente estende a mão, a gente se coloca à disposição para ajudar alguém e nós nos sentimos o verdadeiro ajudado. Eu acho que esse é o verdadeiro sentido da caridade. Claro, cada um tem a sua interpretação. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. É óbvio, porque se a gente trabalha de forma natural, as coisas fluem de maneira natural. Então a gente realiza a nossa tarefa e, consequentemente, a gente vai poder externar isso para as outras pessoas, de forma tranquila, sem imposições, sem atropelamentos, porque tudo na vida é equilíbrio. Eu sempre costumo dizer também, para quem já me escutou sabe o que eu falo, a gente tem que ter tempo para comer, tempo para dormir, tempo para trabalhar, tempo para estudar, tempo para se divertir, tudo com equilíbrio. Se a gente começa a fazer uma atividade de forma desordenada, consequentemente a gente vai se desequilibrar. E aí esse desequilíbrio vai ser preocupante, vai ser um problema. E aí vem o estresse, vem o cansaço, vem a fadiga, e estou sendo brando, porque aí outras coisas piores podem acontecer diante desse desequilíbrio. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Outra coisa importante, a gente tem que acreditar nas pessoas também. Ah, Júlio, mas eu peço uma tarefa para as pessoas não fazem. A gente tem que orientar. Porque senão, você vai começar a abraçar tudo. Então, imagine um centro espírita, por exemplo,
para ficar mais fácil a analogia. Todos no centro espírita têm a sua atividade, têm a sua responsabilidade. Tem aqueles que trabalham na recepção, tem aqueles que trabalham fazendo as palestras, tem a equipe de passes. Então vejam, imaginem que as equipes estão desequilibradas ou as pessoas faltaram. Pode acontecer? Pode. Estou falando de uma situação pontual. Mas, se as equipes não trabalharem individualmente, mas em prol do coletivo, as coisas não sairão perfeitamente. E aí nós teremos problema. Ou seja, cada um tem que desempenhar a sua atividade. E nós não podemos ficar interferindo em todas as atividades. Tudo bem, a gente pode ter o conhecimento de todas as atividades. A gente pode ter passado por todas as áreas. Mas, se naquele momento eu estou desenvolvendo uma atividade, eu tenho que cuidar daquela atividade. Eu tenho que procurar fazer o melhor para aquela atividade. E, consequentemente, se puder ajudar os outros no desempenho das suas atividades, ok. Mas eu não posso interferir. Eu não posso querer fazer a atividade do outro. Porque se não for assim, não tem sentido. A gente vai começar a absorver muitas coisas e vai chegar um momento que você não vai dar conta. Tá? Então a gente tem que aprender a dividir as tarefas e procurar orientar e ajudar as pessoas diante da nossa experiência para que as pessoas possam desenvolver as suas atividades da melhor maneira possível também. E aí, com atividades individuais fluindo perfeitamente, nós conseguiremos ajudar o todo. O todo será beneficiado. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ou seja, nós precisamos fazer as coisas de forma correta e no tempo certo. Muitas vezes a gente fala assim, deixa para depois. Não, nem sempre a gente pode deixar para depois. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer agora, vamos fazer agora e bem feito. Porque a gente tem prazos para cumprir. A gente tem horários para cumprir. E isso a gente não pode abrir mão. Porque a gente precisa ser pontual e a gente tem que ter responsabilidade. Porque muitas vezes pessoas dependem da gente. Então, a gente tem que ter essa disciplina nos horários, com os trabalhos, de forma adequada. Ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho único. Sim, porque são 3 fases da nossa jornada. O passado, o presente e o futuro. Mas o passado, o presente e o futuro, todas essas fases fazem parte da nossa jornada evolutiva. Todo dia é ocasião de semear e colher. Perfeitamente. Todo dia nós podemos fazer o bem. Nós podemos praticar o bem. Nós podemos ajudar alguém. E isso é fundamental para a nossa jornada evolutiva. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Ou seja, vamos fazer a nossa parte da melhor maneira possível. E assim nós estaremos crescendo individualmente e, consequentemente, como nós fazemos parte do todo, do coletivo, nós estaremos ajudando o todo, o coletivo, a crescer também. Tá bom, meus irmãos? Então é isso. No mais, que o grande arquiteto do universo continue nos abençoando, nos fortalecendo, que as palavras do Mestre Jesus estejam sempre presentes nos nossos corações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos e principalmente nas nossas atitudes, e que todos nós tenhamos dias cada vez mais salutares, com equilíbrio, sempre lembrando que nós temos qualidades sim, e nós precisamos enaltecer as qualidades daqueles que nos cercam, pois assim nós seremos cada vez mais felizes e assim construiremos um mundo ideal que nós tanto idealizamos. Que a paz do Mestre Jesus estejam com todos, hoje, amanhã e durante todos os dias de nossas existências. Que assim seja, graças a Deus.